És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, tua bondade. Bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Bondade me seguirá, Senhor. És fiel todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Aleluia. Todo tempo Estava da Kelly. tu és tão. Te dando saudade de dar uma bronca nela, mas não foi bronca, foi agradecimento. Todo viu, Kelly? fôlego que tem, Falei pra ela, faz tempo que eu não brigo, eu cantarei mas graças a Deus pelo a amor. bondade. Faltou mais 2 pessoas que eu não abracei ainda. És fiel em todo tempo.
todo tempo tu és tão bom, Senhor. Aleluia. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pelo teu zelo. Obrigado, Pai. Como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom, Pai. É pela tua misericórdia que permanecemos aqui, vivos em santidade, em amor, em alegria, em saúde plena. Eu te rendo toda a honra, glória e louvor, Pai, que cada palavra possa vir do seu Espírito e alcançando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Agora pode até baixar um pouquinho, viu, Kelly? Até pode baixar um pouquinho, eu vou falar mais alto. Não vou falar que nem o Aurélio, mas é impossível chegar nesse nível. Aleluia. Obrigado, queridos. Aleluia. Aleluia. Imagina se o Aurélio está com esse microfone. Tadinho do povo. Aleluia. Mas, queridos, eu fico muito grato a Deus pela sua vida. Estava com saudade de você. Acho que 10 dias praticamente fora de São Paulo. Bom demais ver a igreja reunida, cheia de alegria, de amor. Esse grupo que serve, eu procurei cumprimentar todos na chegada. Se eu não cumprimentei ainda, no final, eu quero te dar um abraço, porque é com muita alegria que nós servimos ao Senhor juntos. Tem um volume aqui, né? Aleluia. E o grupo de música, queridos, é tudo de bom. A adoração ao Senhor está no centro da vontade de Deus. A Bíblia chega a dizer que no meio dos louvores o Senhor habita. Você quer ter certeza que está com Deus? Começa a adorar a Ele, começa a louvar o nome dEle. E certamente Ele se manifesta. Ore em línguas, adore-o, louve-o, porque Ele é digno, Ele é bom. Amém? Aleluia. Eu sei que o Senhor tem uma boa palavra para nós nessa manhã. E o Senhor nos deu uma palavra para esse ano. Foi uma inspiração de Deus para a igreja Verbo da Vida Lapa em 2025. Restauração e reconstrução. Sabe, eu meditando sobre isso, o Senhor começou a me falar, só precisa ser restaurado o que não está perfeito. Alguém manda restaurar uma coisa novíssima, perfeita? Não. Você só precisa restaurar o que não está perfeito. E se nós estamos falando de restauração, é porque tem coisas em nossas vidas que nós precisamos restaurar. E às vezes até precisa reconstruir. Tereza, ela fica impressionada como eu gosto de algumas besteiras. Como, por exemplo, filme de carro velho, de restauração de carro antigo, de restauração de relógios antigos. Ela fala, onde você vai com esse negócio? Eu falei, eu gosto. Eu gosto de ver da restauração. E às vezes a situação está tão crítica que não é só um reparo, é uma reconstrução. Mas graças a Deus que Deus é especialista em restaurar e reconstruir. Situações que estão diferentes do que o fabricante construiu. Porque graças a Deus, diferente de alguns elementos, coisas naturais, o nosso fabricante é perfeito, ele só faz coisa perfeita. Olha para essa pessoa aí do seu lado e diz assim, sabia que você foi feito perfeito? Você pode nem gostar do nariz, do cabelo, da cor da pele, tamanho do pé, mas sabe que Deus nos criou perfeitos. Ele não nos criou com defeito. Amém? E graças a Deus o Senhor nos dá essa palavra para que cada coisa, cada área da nossa vida seja construído ou reconstruído até voltar na condição original e perfeita. Você se alegra por isso? Que Deus nos ama tanto que vai nos dar a palavra ao longo do ano sobre isso, para nos restaurar, nos fortalecer, para que a gente fique muito bem posicionados como Ele criou. E Ele criou para sermos perfeitos, para vivermos em santidade, para vivermos em paz, em harmonia, em comunhão com Ele. Foi assim que Ele nos criou. Amém? Mas antes de prosseguir, como nós estamos falando sobre cultos, rema, e eu me emocionei mesmo quando eu não recebi a revista ainda, por alguma razão.
não chegou nas minhas mãos, talvez o correio vá atrasar um pouco para chegar aqui, mas eu me emocionei com a revista sobre a editora Rema. Esse ano foram 15 anos que ela existe, 2014, completou 15 anos em setembro para outubro, quando nós começamos em 2009, a editora, e graças a Deus por ela, tem mais de 150 títulos publicados, Palavra da Fé, e é como Teresa disse, a editora Rema existiu por causa da palavra Rema. Você sabia disso? Eu sei que eu vou gastar um pouco de tempo antes de começar na palavra que Deus me deu, para compartilhar com a igreja. Deixa eu falar uma coisa, eu muitas vezes ficava assim, vocês dessa igreja, antes de eu ser Rema, esse povo dessa igreja é meio exagerado, esse negócio de palavra Rema. Onde é que está isso na Bíblia? Olha para esse irmão e para essa irmã aí do seu lado e pergunta assim, você já fez o Rema? Se ele respondeu sim, pergunta assim, onde é que está a palavra Rema na Bíblia? Se ele não soube responder, fala assim, então volte para o Rema. Eu vou fazer algumas perguntas para os que fizeram Rema nessa manhã. Amém? Mas sabe, Mateus 4,4, o Senhor diz assim, Jesus, porém, quem disse? Porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Essa palavra, que foi traduzida como palavra, no grego original é rema. De toda palavra, de todo rema que procede da boca de Deus. Então, se você fica com pessoas me perguntando, mas esse negócio de rema, não é bem assim? Porque em muitos textos, a palavra que é usada é logos, que é a palavra escrita. Mas a palavra falada, a palavra revelada, que foi dita da parte de Deus, a palavra que foi escrita quando eles escreveram e falaram lá junto com Jesus, e Jesus disse era rema. Graças a Deus, Jesus era um homem letrado pelo Espírito, estudava com os melhores professores, e sabia falar grego, sabia falar hebraico, sabia falar aramaico, não sei se sabia falar português ainda. Mas se estivesse no tempo de hoje, ele saberia falar um monte de língua. E a palavra que ele falou foi rema, que sai da boca de Deus. Amém? Nós não ensinamos histórias da carochinha aqui. A gente ensina a palavra revelada por Deus, a palavra que Deus falou, porque a palavra que Deus falou é o que vai acontecer nas nossas vidas. Mas só tem um texto pela boca de quantas testemunhas? 2 ou 3. Então vamos lá, Lucas 1,38. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Essa palavra é rema, no original. E o anjo se ausentou dela. Quando o anjo de Deus veio falar para Maria sobre a vinda do Salvador, ele falou rema, porque Deus falou que chegaria o Salvador do mundo. O anjo veio da parte de Deus trazer a palavra rema, a palavra que Deus falou. Você não está acreditando, né? João 6,63, você conhece muito bem esse texto. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. E as palavras, rema, que eu vos tenho dito, são Espírito e vida. A palavra da boca de Deus, a palavra rema, é Espírito e é vida. Por isso a gente insiste tanto no rema. Por isso que a gente fala no rema, por isso que a escola chama rema, porque é a palavra que foi revelada, não é a palavra que foi escrita apenas. Foi revelação de Deus que depois foi escrita. Aleluia. Porque toda palavra da boca de Deus, ela sai e cumpre o seu propósito. Por isso, tão importante é nós falarmos em linha com a vontade de Deus. Porque a palavra que sai da nossa boca, quando nós falamos a palavra e a vontade de Deus, ela é rema na nossa vida. Aleluia. Você se alegra por isso? E para finalizar, Romanos 10,17. Tem mais, eu vou ficar só nesse. Que diz assim, assim a fé vem pelo ouvir
pela palavra, rema essa palavra. A fé vem pelo ouvir o rema de Deus. A palavra que foi dita por Deus. A fé não vem por ouvir qualquer coisa. A fé vem pelo ouvir a revelação de Deus através da sua palavra. Então, quer ter fé? Fale rema. Escute rema. Amém? Ah, mas é que vocês têm escola. Então, claro, a escola está falando de Deus. Nós não estamos aqui para falar de outra coisa, se não for de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. E antes ainda de eu entrar na palavra, porque eu sei que a palavra vai nos abençoar, Tereza estava aqui falando de dízimo e oferta. E eu já ouvi pessoas vêm para mim, pastor Francisco, tem gente incomodada que vocês só falam de milhões. Deixa eu dizer uma coisa, se você está incomodado com falar de milhões, vá para a igreja de Roma. Aquela que teve origem em Roma. Porque eu fui criado naquela igreja quando era pequeno. E o ensino era assim, você não pode ter nada. Se tiver alguma coisa é perigoso. Quanto mais pobre, melhor. A igreja da palavra revelada não é assim. Na Bíblia não é assim. O rema tem uma matéria chamada vida de prosperidade. E nós mostramos pela palavra revelada de Deus que Jesus não era pobre, que ele não tinha onde morar, que ele era rico, foi abençoado por 3 reis, que Abraão era rico e se tornou riquíssimo, Salomão era rico, Davi era rico. Poxa, a história de rico é a história da Bíblia, de povo cheio e abençoado. Então não fique incomodado, porque nós queremos te tirar de uma visão que foi ensinada no passado, de pobreza, para uma visão de reino de Deus. Amém? Porque o que nós ensinamos é a palavra de Deus. Então não fique incomodado, se alegre. Amém? Tereza ministrou provavelmente em torno de 15 minutos sobre dízimos e ofertas. O culto tem 1h20, ou 2 horas, 120 minutos. Malemão ela falou 10% do culto. Todo o resto a gente fala de outra coisa. Então não vem dizer que aqui a gente só fala de dinheiro. Mas se lhe incomoda falar de dinheiro, talvez aqui não seja o seu lugar. E eu quero encerrar esse assunto. Ame a Deus, não ame o dinheiro. Mas se você tem um problema com dinheiro e não quer, passa para mim. Eu amo a Deus, amo a palavra e não tenho problema de ser abençoado. Amém? Prontos? Aleluia. Eu sei que você já está animado, alegre com as minhas ministrações, amém? Porque quando o pastor Bud falava, muitas vezes, pastor Bud foi um homem mais firme na palavra que eu conheci na vida. E era duro nas palavras, as pessoas diziam, cuidado com o pastor Bud, porque ele é duro. Mas eu, quando ouvia, eu só me alegrava. Porque aquilo que ele falava era rema para a minha vida. Ele falava assim, para de falar incredulidade. Um dia eu caí na besteira de falar, pastor, I'm starving. Que segundo a nossa professora de inglês, quer dizer o quê? Mais para morrendo de fome. Ele falou, você não está morrendo, rapaz. Não, pastor, estou com muita fome. Ele disse, você disse que está morrendo de fome. E ele diz assim, se você ficar falando incredulidade, eu não vou andar ao seu lado. Porque eu não vou machucar a minha fé com a sua incredulidade. Eu me alegrei com isso, não fiquei ofendido. Eu falei, que bom que ele tem essa visão, e eu quero pegar dessa visão para mim. Eu quero falar o que Deus fala, não daquilo que eu aprendi no passado, ou os hábitos, os vícios que dizem assim, eu estou morrendo de rir. Então vamos orar e vamos concordar que vai morrer rindo. Mas é uma expressão contrária à palavra revelada de Deus. Então, quando você ouvir uma palavra que pode dizer, mas é dura essa palavra, ela é para te abençoar. Amém? Para que a nossa mente esteja na palavra revelada de Deus. Amém? Aleluia. Então, abra comigo Salmos, no capítulo 80 e no versículo 3. Não sei se você está alegre, seu coração se enche de alegria. Era assim que eu ouvi o pastor Bud. Mesmo quando ele me deu uma lapada, eu falei, obrigado, Senhor, porque alguém se importa de me ensinar o que é correto na tua palavra. Amém? Aleluia. Salmos 80, verso 3 diz assim, restaura-nos, ó Deus,
faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Toda a Bíblia nós vamos falar, e vamos ouvir e vamos ler sobre restauração. Agora, eu quero fazer uma pergunta para os alunos do Rema. Você pergunte para esse aluno do Rema, aí do seu lado. Provavelmente tem um aluno do Rema sentado ao seu lado. Ou quem já estudou e ainda está estudando. E eu quero fazer uma pergunta para a amada igreja, e você vai perguntar para o seu vizinho. Diz assim, aonde começa a restauração? Pergunta para esse aluno do Rema aí, ou graduado, ou aluno. E ele respondeu o quê? Me conte. Eu acho que vocês estão precisando fazer o Rema de novo. Felipe, passa a fichinha. É uma pergunta de propósito, porque isso eu aprendi no Rema, numa matéria chamada Realidade da Nova Criação. Porque nós aprendemos no Rema, não aprendi fora daqui, a gente era ensinado muitas coisas, mas não tinha entendimento do que era. A gente, como minha esposa disse, nossa norinha, nós contamos uma pregação de um americano que diz assim, eu sou um imã de dinheiro. E ela pegou aquela revelação na alma. E fica dizendo, eu sou imã de dinheiro, eu sou imã de dinheiro, eu sou imã de geladeira, imã de geladeira. Porque estava falando de algo que não compreendia na essência. O Rema, ele não vem só trazer a informação, ele vem trazer a revelação. E quando nós estamos no Rema, o objetivo principal é recebermos a revelação, porque eu ouvia falar sobre a salvação, sobre o Deus nos transformar, mas não tinha entendimento do porquê tanto precisava ser restaurado. Mas eu quero te responder pela palavra que a restauração começa na voz de Deus. Tudo o que acontece na nossa vida começa por uma palavra. Pode observar. E a restauração de qualquer pessoa começou porque Deus disse. Mas só precisou ser restaurado o que estava quebrado, o que estava com problema. Como eu disse no início, se tivesse perfeito, não precisaria. Também o pecado que trouxe destruição começou por desobedecer uma palavra. Se você ama a Bíblia, quem ama a Bíblia aqui, levanta a mão. Se alguém ficou com a mão baixada, a gente ora por você no final, para você amar ler a Bíblia. Como é que começou a criação do mundo? Palavra. Lá no livro de João diz que no princípio era a palavra. E tudo que foi feito pela palavra. Gênesis capítulo 1, versículo 3, Deus disse. Haja luz. Gênesis 1:6 diz assim, e Deus disse. Ele estava criando a terra. No versículo 9, Deus também disse. E se você ler depois o capítulo inteiro, que eu recomendo, você vê, e foi feito, e assim se fez. Quando foi criar, a melhor coisa que Deus criou para um homem? Algum homem sabe responder? Ajudadora, idônea, aleluia. Deus sábio. Você, homem, tem que se alegrar com a sabedoria de Deus, porque ele sabia que a gente precisava de um ajudador. Então se alegra com a sua esposa, porque foi Deus que fez. Aleluia, você que escolheu essa daí, mas foi Deus que fez, amém? Lá no versículo 18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Pode ser uma decisão, mas não é tão bom, é melhor estar junto. Aleluia. No capítulo 3, versículo 4, começamos a ouvir outra voz da serpente, do diabo, Satanás, o chifrudo, maldito, sanguinolento. Está escrito assim, Gênesis 3, 4. Então a serpente disse. Quem foi que disse aqui? A serpente. Então,
Por que precisamos restaurar? Porque a humanidade deu ouvido ao diabo. E não é só dar o ouvido, começa no processo, você aprender sobre a anatomia do pecado. A Teresa estava falando sobre isso, sobre o aconselhamento. Quem confessa a tentação, provavelmente vai evitar confessar o pecado. Porque o pecado nasce de uma palavra, da aceitação dessa palavra, no desejo de ter aquilo e na consumação do pecado. Mas onde é que começou? Na palavra. Porque Eva estava ali com Adão no paraíso, contemplando tudo que Deus criou do bom e do melhor. E por que ela foi lá comer do fruto? Porque o fruto já estava lá. Porque a serpente falou uma palavra. Foi só o fato da serpente falar? Não. Ela viu, ela ouviu a palavra, ela viu que era bom para dar um entendimento. Mas eles tinham o Espírito de Deus, comunhão com Deus plena. Mas queriam conhecer o mal, porque o bem já conhecia. E aí, quando deu ouvido, desejou e agiu, consumou-se o pecado. E aí, aquilo que foi criado perfeito, precisa ser restaurado. Mas graças a Deus, que Deus lá no Gênesis, estabeleceu e falou sobre a restauração. Então, a nossa restauração não é algo que inventamos agora, amém? É o que Deus preparou para nós. Amém? Aleluia. Gênesis 3,14 diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita é entre todos os animais. Tadinho da serpente, do diabo. Não, ele foi que causou o pecado entrar no mundo, através da sua fala, da sua sedução. Mas graças a Deus, que o Senhor nos deu no capítulo 15, no versículo 15 aí de Gênesis 3, Deus disse assim: porém inimizade entre a mulher e a tua descendência, e o seu descendente, este ferirá a cabeça. Está falando de Jesus. O descendente da mulher ia pisar na cabeça do diabo, e esmagar, expondo ele ao ridículo, ao opróbrio, e nos fez assentar numa mesa da restauração. Nós fomos restaurados e podemos ser restaurados porque Deus disse e viu que a tentação levou ao pecado, e quem pecou, falta, carece, precisa da glória de Deus. Nós nascemos de novo e nosso espírito foi criado, mas nós não somos só um espírito. Nós também temos uma alma e habitamos num corpo. E a nossa alma precisa ser restaurada todo dia. Ela precisa ser ensinada, precisa ser doutrinada, precisa ser tratada, precisa ser corrigida, precisa ser subjugada. Isso tudo se aprende no Rema. Precisa andar em submissão a princípios. Ontem, vocês notaram que eu tendo um projeto aqui. Eu fiz assim, caiu o cabelo, veio para cá. O Zé Carlos acho que pulou mais que eu, que não ficou nada. Acho que ele pulou de um andar mais alto do que eu. Não sobrou nada. Aí eu dei um pulinho assim, o cabelo veio e parou aqui. E ontem eu fui no cabeleireiro, e o que a Teresa estava falando? Você não precisa ser pregador, pastor, ministro do Evangelho para pregar o Evangelho. Você só precisa amar a Deus, amar a sua palavra e ao mal perdido. Porque esse é um chamado de todo crente. Eu estava lá, um rapaz que vai cortar o cabelo lá no Shopping Raposo, e começamos a conversar, e falou: feliz ano novo, tal, blá, 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 conversinha vai, conversinha vem. E eu não sei como foi, de um jeito natural, falando sobre corte de cabelo, sobre barba. Eu falei: eu quero que você deixe aí um padrão para eu seguir para frente, porque raras vezes eu tenho autorização da minha auxiliadora para deixar barba, porque ela gosta de mim sem barba, mas o amor e a misericórdia me deixa ter de vez em quando. E falando sobre isso, ele começou a falar da vida dele, do filho que é separado,
está vivendo com uma mulher, namorando com uma mulher, mas ainda não é casado, porque não é divorciado, e eu comecei a dar instruções para ele, segundo os princípios da palavra. Começamos a falar de uma forma bem amistosa e tal. E aí eu contei parte do meu testemunho, de como é que eu cheguei a Cristo, e as decisões que eu fui tomando para poder viver uma vida segundo os princípios da palavra. Ele falou, você pode falar isso para eu gravar? Aí ele abriu o WhatsApp da namorada e falou, você pode repetir? Eu falei, olha, o principal para uma vida saudável é seguir os princípios da palavra e não abrir mão delas. Aí eu falei uns 10 minutos, ele gravando o áudio lá no WhatsApp dele, mandou para a namorada, ele falou, hoje à noite eu vou sentar com ela e vamos conversar sobre princípios que vão guiar o nosso relacionamento, porque meu divórcio já está em curso, nós já combinamos, assim que sair meu divórcio, eu vou casar com ela, porque eu não quero viver de qualquer jeito. Eu falei, isso é um princípio. Eu, quando casei com Tereza, eu falei assim, sogra no mas. Sem sogra na nossa casa. Nem a sua, nem a minha. Foi um princípio, uma negociação que nós fizemos desde o dia que casamos. Exceto, obviamente, não ia ser desumano, uma situação impossível da pessoa se cuidar, seja da mãe dela, ou do pai dela, ou da minha mãe, nós não íamos desamparar. Mas onde fosse possível, cada um na sua casa, seguindo um princípio da palavra. E eu fiquei feliz, porque eu estava pregando o evangelho, sem precisar dar uma carteirada de pastor. Eu estava ali cortando o cabelo. Você pode estar fazendo a unha. Quem mulher já foi no salão de cabeleireiro? Só se fala das coisas de Deus lá, não é assim? Olha que campo de oportunidade. Você está ali 20 minutos. Ou mais, né? Cada dedo, né? 20 minutos cada dedo. Eles põem em gel ainda, aí tem quase 1 hora ali. 2 horas. Minha mulher é especialista. Você tem 2 horas para falar do amor de Deus. Para anunciar que nós precisamos ser restaurados. E que é assim que Deus quer que a gente viva. Aleluia. Eu sei que quando a inspiração chegou para essa palavra da restauração, naturalmente a nossa mente do estudioso da palavra vai para o livro de Neemias. Não foi assim? Joel, capítulo 2. Abra, por favor, sua Bíblia comigo. Joel, capítulo 2. Mas o Senhor me levou para Joel. Eu falei, Senhor, cadê Neemias? Ele falou, está lá na Bíblia, fica tranquilo. Fica tranquilo. Porque sim, o livro de Neemias vai falar da restauração. Mas sabe, eu falei de Gênesis, a restauração nossa começou em Gênesis. Amém. Aleluia. Então toda a Bíblia você vai ver Deus falando. Amém. Aleluia. Diga assim, a minha restauração começa na palavra. Aleluia. Deixa eu falar uma outra coisa. Tudo o que acontece na nossa vida depende das palavras que nós ouvimos. Ou, diferente, a que ouvimos. Você já viu uma palavra que você deu nem bola? Alguém? Tem palavra que você escuta? Eu escuto algumas palavras, quando a gente fala ouvido de mercador, nem dá bola. Mas com as palavras que afetam a nossa vida, as palavras que nós ouvimos e que damos ouvido. Não é só ouvir. Porque tem gente que ouve falar que é abençoado, que é rico, e não dá bola. Eu acho que exagero, essa igreja só fala disso. Mas quando você dá ouvido, aquela palavra começa a te influenciar. É assim, é para a salvação. Eu não sei como é que foi você acordou de manhã assim, Senhor, eu entrego minha vida ao Senhor. Pode ser que tenha acontecido que foi a voz do Espírito falando dentro. Mas a grande maioria de nós ouviu de alguém que precisava se arrepender, e que o pecado nos afastou de Deus, e que Deus enviou o seu Filho único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí nós tivemos a consciência que realmente a gente estava errado, e que realmente havíamos pecado, porque todos pecaram segundo a Bíblia.
e precisam, Romanos 10, confessar que Jesus é o Senhor da sua vida para serem salvos. Mas por que eu fui salvo em 97? Porque eu ouvi a palavra e dei ouvido à palavra. E dei ação à palavra. Toda palavra que nós ouvimos da parte de Deus, e dermos ouvido à palavra de Deus, e andarmos nessa palavra, ela vai influenciar a nossa vida para melhor. Por outro lado, toda palavra que não vem de Deus, se dermos ouvido e agirmos sobre ela, vai trazer maldição e confusão. Eu não vou nem expor um familiar meu, mas eu tenho um familiar que diz assim, não é bem assim. Me perdoe estar tomando direto na garrafa, é que tem tão chique aqui que eu não quis atrapalhar com mais uma coisa. Que dizia assim, não é bem assim, que ou é de Deus ou é do diabo. É assim. É assim. Ou ajunta para Deus ou espalha. Não, eu estou em cima do muro. Pois é, o muro é do diabo. Então saia de cima do muro. Entenda que a palavra de Deus nos abençoa. E qualquer outra palavra, mas é uma palavra comum, como morrendo de rir. Mas é uma palavra que está sendo lançada. Mas eu não quis dizer. Então diga o que quer dizer. Diga o que realmente quer dizer. Não, eu falei que era não, mas era sim. Eu falei sim, era não. Confunde a cabeça do cidadão. Nós precisamos dizer o que queremos dizer, porque Deus, Ele disse o que Ele quer dizer. Deus não usa meias palavras. Aleluia. Então diga assim, a minha restauração começa em ouvir e andar segundo a palavra de Deus. Não ande na palavra que não seja de Deus. Ou que tem base em princípios da palavra de Deus. Porque é a nossa garantia de segurança e de vitória. Amém? Você já abriu lá em Joel capítulo 2? Vamos começar no versículo 12. Eu vou ler pela essa versão na Nova Almeida atualizada 2017. Diz assim Joel 2, lembra que Deus começou a falar da restauração lá em Gênesis. Ainda assim, verso 12, Joel 2, 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração. Como é que tem que se converter a Deus? Não é da cabeça? Da mente? Do sentimento? Simpatia? Eu gosto do irmão, ele vai para aquela igreja, então eu vou lá também. Graças a Deus que muitos chegam à igreja assim, que conhecem um irmão, uma irmã, que convida, alguns até perturbam para a pessoa vir para a igreja. Mas se a pessoa pode se converter ao amigo, pode se converter à família. Não, para não pagar mico, para não ficar chato, para não apanhar, para não levar bronca, então eu vou. Isso não muda, não restaura a vida de ninguém. Só tem um jeito de restaurarmos coisas na nossa vida que não estão perfeitas. Eu não sei na sua, mas na minha tem várias coisas que vão ser aperfeiçoadas. Talvez você seja perfeito já, aí sobe para o Senhor, porque Ele está te esperando. Mas eu ainda não estou aperfeiçoado por completo. Mas se não convertemos o nosso coração a Deus, não há como ter restauração. Porque eu tenho que ouvir, crer, receber aquela palavra, para que ela se torne rema na minha vida. Aleluia. Convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns e choro e com pranto. Rasguem, verso 13, o coração e não as suas roupas. Não, eu vou parar de fazer isso, mas se não ouvir a palavra e não aceitar a palavra, não vai durar. Enquanto o coração não estiver alinhado com o plano de Deus, a gente vai tentar muitas coisas e vai se frustrar,
porque a gente não vai conseguir seguir. E não vai dar o resultado que a gente espera. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo. Sabe que Deus tem paciência? Vira para essa pessoa e diz assim, você sabe que Deus tem paciência? Pergunta ela, uma pergunta assim, séria. Sabe que Deus tem paciência? Agora, com todo o amor e carinho, diz assim, e você é filha de quem? Precisamos aprender com o papai, amém? Impaciência não combina com o servo de Deus. Ansiedade é a impaciência manifestada. Não, está demorando. Lembra do rei Saul? Moisés está demorando. Samuel está demorando. Impaciente, ansioso. E aí tomou uma ação errada, perdeu o reinado. Servo de Deus, a serva de Deus, tem que ter paciência. Até quando? Até o Senhor voltar. O amor é assim, é longânimo. Mas ele também diz, é bondoso. Sabe que Deus é bom? Oh, como Deus é bom. Tardio em irar-se. Pergunta assim, você é filho de Deus? Você é como seu pai? Eu tenho pavio curto. Servo de Deus não tem pavio curto. Só se cortar o pavio. Tardio em irar-se e grande em misericórdia. E muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Note que esse texto temos que tomar cuidado em ler. Porque Deus anunciou que o mal viria. Mas a Bíblia não fala, e nós sabemos pelo princípio, porque Deus é bom, que não foi Ele que causou o mal. Ele só diz o seguinte, se comer, não coma, porque se comer, certamente morrerás. Foi Deus que causou o pecado entrar na vida de Adão e Eva? Mas Ele anunciou. É o que esse texto está dizendo. Mas mesmo o homem tendo desobedecido, ouvido Satanás e obedeceu junto com a mulher, Deus diz assim, mas eu tenho misericórdia de você, eu vou fazer um jeito para você retornar a mim. Para você retornar na condição perfeita. Aleluia. Você se alegra por isso? Amém. Agora deixa eu te dar alguns sinais e você vai julgar a si mesmo. Nós vamos tomar a ceia no final e a Bíblia nos ensina para julgarmos a nós mesmos. Mas tem sinais que você sabe quanto você já está avançado no processo de restauração, porque é um processo. O espírito é restaurado imediatamente, ele é recriado imediatamente, mas a nossa alma precisa ir sendo trabalhada ao longo do tempo. Mas tem sinais que a gente percebe que a gente já está mais próximo da restauração, ou de processos de restauração. Um dos primeiros sinais é a paz. Porque quem anda em paz não anda ansioso. Quem anda em paz não anda fazendo o que não devia antes do tempo. Faz o que deve no tempo certo. Abra comigo no livro de Filipenses, é de Filipe. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Filipenses 4, 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Isso quer dizer que nós devemos buscar encontrar a paz quando o nosso entendimento, nosso pensamento vê assim, meu Deus, que abacaxi, que problemão. Mas quando nós encontramos e convertemos o nosso coração a Deus, ainda que a gente veja aquele problemão, esteja talvez no meio dele, no olho do furacão, como diz por aí, a gente confia que o Deus da paz habita em nós. E aí no meio da tribulação, da confusão, a gente encontra paz. Porque eu não sei você, já teve que resolver situações debaixo de pressão, é muito mais difícil. Debaixo de tribulação nos nossos pensamentos, a gente às vezes não consegue enxergar a solução. E muitas vezes toma uma decisão errada.
Eu uma vez estava dirigindo, aí uns meninos na rua jogaram uma placa de acrílico na frente do meu carro derrapou, eu fiquei com uma raiva daqueles meninos. Eles saíram correndo para trás, eu engatei ré. Eu estava quase 40 por hora de ré. Quem já dirigiu a 40 por hora de ré? Não faça isso. Com raiva, aí vinha um carro atrás, eu tinha que sair do meio da rua. Quando eu virei, perdi o controle, bateu a roda na guia, quebrou a roda, quebrou o radiador, amassou o carro. 7 mil para consertar. Graças a Deus, isso era antes de eu ser crente. E como é que conto para a empresa que o carro que eu estava trabalhando era da empresa? Decisões precipitadas só trazem piores resultados. Mas quando nós vivemos em paz, a paz que excede todo entendimento, essa paz guardará o coração e a mente. Quando vivemos em paz, a nossa mente começa a pensar melhor, para tomar as melhores decisões. Nossa restauração depende da paz do nosso coração e da nossa mente, como a mente de Cristo. Aleluia. Lembra de Jesus no barco? Estava aquela tempestade. Eu não creio que os discípulos, que eram, na boa parte deles, marinheiros, se assustavam com pouca coisa, não. Não sei se você já viu vídeos de barcos debaixo de tempestades em alto mar. É assustador. E aqueles marinheiros, Pedro, em especial, e os seus irmãos, eram marinheiros experientes. Então eles não se assustaram com a marolinha. A tempestade que eles estavam atravessando no barco devia ser ruim. E era o mar da Galileia. Mas é um mar relativamente tranquilo. Mas eu imagino como é que estava a confusão naquele barco. E Jesus dormindo. Vê que absurdo. Mas porque ele vivia em paz, foram acordar, mestre, você não se importa, não? Pergunta de quem não conhece a Jesus, né? Você não se importa, não? Ele diz, homens de pequena fé, para a tempestade. A tempestade parou. Ele, com a mente correta, com a paz no seu coração e a sua mente conectada com as coisas de Deus, pôde agir e livrá-los daquela situação. Quer sair de uma situação, quer restaurar a sua vida, aprenda a converter o seu coração a Deus e crer na palavra. E deixa a paz reinar dentro de você, para que as coisas comecem a mudar. A questão de como nós vemos o mundo. A Bíblia diz, assim como o homem vê na sua alma, ele é. Eu sei que eu já contei algumas vezes, eu tinha uma facilidade de ser mal atendido em restaurante. Tremenda. Eu olhava para o garçom, ele vinha andando, eu falei, vai prestar não vai me atender bem. E não me atendia bem. Mas onde é que começava essa história? Na minha mente, na minha boca. Quando eu mudei, nasci de novo, comecei a converter o meu pensamento, eu sempre chego em um lugar assim, eu vou ser bem atendido. Acontece que agora praticamente todas as vezes sou bem atendido. Vaga de estacionamento. Meus filhos até ficam bravos comigo. Shopping lotado, final de ano. Eles vão parar lá na Conchinchina. Eu vou na porta da entrada. E aparece uma vaga, não dá um minuto, tem uma vaga livre para mim. Por quê? Quando eu entro no estacionamento, eu falo assim, pai, obrigado, porque vai ter uma vaga bem na entrada para mim. Mas que besteira, não é bem assim. Comigo é assim. Porque eu procuro falar debaixo de princípios, crendo para o melhor. Então, o que a gente fala é muito importante. Mas para falar certo, eu preciso ter paz no meu coração. Porque eu confio que Deus é meu Pai, Ele me ama e cuida de mim. Porque se eu pensasse, não tem jeito disso acontecer, nunca chegaria. Então, a gente precisa estar guardado no nosso coração e a nossa mente. Amém? Aleluia. Eu sei que você vai ter muito mais exemplos sobre isso. Aleluia. Sobre a palavra funcionando. Versículo 14 de Joel 2 diz assim: quem sabe ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais ao Senhor seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem santo jejum, convoquem uma reunião solene.
Talvez para começar uma restauração você precisa fazer jejum. Porque é o jejum que restaura? Não, é a sua mente no lugar certo. É ouvindo o que precisa ser feito. E no meio da tribulação do dia a dia, muitas vezes a gente nem para ouvir Deus. Talvez você precise, eu quero converter meu coração, mas eu não consigo perceber Deus. Gaste um tempo em jejum, em oração, porque jejum sem oração é dieta. Se bem que a gente precisa, muitos de nós, e eu me incluo nesse grupo, precisa fazer dieta, mas dieta é diferente de jejum. É você dedicar um tempo ao Senhor e sacrificar a carne, para que ela fique mais sensível. Aleluia. Verso 18. Então o Senhor teve grande amor pela terra e se compadeceu para o seu povo. Verso 19. O Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Quando eu converto o meu coração, de todo o meu coração, eu guardo a minha mente para viver em paz, o Senhor vê, eu vou fazer algo diferente, vou fazer algo que provavelmente nós nem merecêssemos, mas eu vou trazer o novo, eu vou suprir, eu vou abençoar, eu vou restaurar. Amém? Deus, Ele é o principal envolvido na nossa restauração. Em que área, pastor? Todas. Todas. O vinho, você conhece na Bíblia, simboliza a alegria. O azeite, a unção. O alimento, ao suprimento. Então Deus, Ele quer você, corpo, alma e espírito, cheios de alegria, de paz e suprido. Agora, quando nós começamos a nos inclinar de verdade a Deus, acreditando na sua palavra, tem uma outra coisa que Deus faz por nós. Favor. Sabe que o favor de Deus, ele se manifesta normalmente através de pessoas? Eu conversava com a minha esposa hoje pela manhã, vindo para cá. Eu ministrei ao coração dela algumas coisas. Ela falou, já vi que eu vou me tornar tema da ministração. Porque eu passei num buraco, que não estava lá quando eu estava andando, mas o buraco caiu na frente. Pô, parece que vocês, homens, miram nos buracos. Eu sei que isso acontece comigo, não acontece com nenhuma outra casa. E eu comecei a falar, pô, esposa maravilhosa, ajudadora fiel. Obrigado por você cooperar com a minha correção em algumas áreas. Aí eu falei, sabe como é que dá polimento num diamante para ele ficar bonito? Minha aliança tem um diamante aqui, ó, um brilhante. Ele é bonito, ele é polido. Como é que pode dar polimento? Lixa. Quanto maior a imperfeição, mais grossa é a lixa. Mas para ficar bonito precisa lixar. Precisa atrito. Sabe que Deus vai nos dar conexões divinas através de lixas? O que muda é o grão da lixa. Rapaz, mas Deus te mandou essa pessoa uma lixa grossa? Pois é, porque tem muita imperfeição. Você já está quase perfeito, aí vai usar... André, me ajuda aí, grão alto de lixa. 800? 1.300? Já é uma lixa para acabamento. É só para dar brilho. Eu vejo restauração de carro, o cara pinta o carro, depois ele lixa. Eu falei, como assim lixa depois de pintar? Mas é uma lixa tão fina que é só para tirar, para depois pôr o verniz. E aí dá brilho. Eu não sei se está precisando de brilho ou se está precisando de desbaste. Mas Deus sempre vai nos enviar em conexões divinas, que vão nos trazer favores, portas abertas, mas vai lixar. Mas vai lixar. Às vezes o marido e a mulher têm grãos diferentes, em momentos diferentes, em áreas diferentes. Eu tenho um cunhado que trabalha com abrasivos no geral, e eu lembro de uma vez ele falando de uma lixa que vai lixar o furo do parafuso do motor de um carro. Uma lixinha desse tamanhozinho assim, redondinha, aí prende na ferramenta, vai lá e a lixadeira fica. Para aquela área é uma lixa específica. Para uma outra área, pode ser uma folha de lixo, uma esteira de lixo. Deus sempre vai mandar uma lixa para você. Diga assim, obrigado, Senhor.
Agora, entenda que essa lixa, ainda que cause desgaste, calor da relação, é para te levar para um lugar melhor. É para te favorecer. Porque sem aquela pessoa, você não conseguiria ir para um novo patamar de qualidade. A restauração passa por lixas. Eu falei, eu vejo filme de carro, restauração de carro, de relógio. É impressionante. O cara pega um relógio destruído, podre, cheio de ferrugem, e no final está um valor 1000 vezes maior do que o valor original, antes da restauração. Você tem muito valor para Deus. Então Deus, ao longo da nossa vida, vai mandar grãos de lixas diferentes. Amém? Você se alegra por isso? Mas olha por que Deus faz isso. Ele nos envia cereal. Nunca mais farei vocês motivo de zombaria. Por que Deus envia pessoas para nos favorecer, para se aproximar de nós e para ajustar coisas na nossa área? Porque Ele nunca mais quer você passando por essa situação. Porque a forma de ficarmos na posição correta é a gente ajustar a área que precisa. Às vezes você já ouviu aquela pessoa, mas a pessoa parece uma maldição hereditária, e pode até ser, mas se nasceu de novo, a maldição hereditária foi quebrada na cruz do Calvário. Crentes precisam entender isso. Realidade da nova criação. A maldição foi quebrada. Ele levou sobre si toda a maldição. E Ele fez único sacrifício e foi suficiente para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, mesmo tendo nascido de novo, tem pessoas que repetem nas mesmas situações, nos mesmos erros. Por quê? Não quiseram deixar lixar aquele cantinho. Não, essa área eu não quero. Essa área eu não concordo. Essa pessoa está me lixando. É melhor alguém te lixar do que se lixar. Ou seja, a pessoa não está nem aí. Mas eu não quero. A Alessandra estava falando que ela quebrou o punho, que foi no hospital médico, falou assim, eu vou ter que colocar o seu punho no lugar. E ouviu-se, ao longo dos corredores, o resultado daquela pressão. Mas ela chegou a dizer para o médico, eu não quero que mexa. Se não tivesse deixado o médico posicionar o punho dela no lugar correto, teria restaurado? Sim, mas torto. O osso ia grudar torto. Ele ia dizer, não sei porque minha mão está assim. Porque não quis ser tratado. Deus sempre vai mandar as pessoas que nós precisamos. E é melhor você gostar. Mas eu não gosto de tal pessoa. A pessoa veio aqui, faz isso, fez aquilo outro. É uma lixa para você. É para tratar áreas que você precisa para que não caia no mesmo erro no futuro. Deus não quer só a nossa restauração, Ele quer a nossa manutenção no lugar correto. Amém? Aleluia. Diz assim, Deus é bom. Mais uma vez começa na palavra. Tudo está na palavra. Lembra de José? José nasceu numa família abençoada, não foi assim? Sim ou não? Sim. Mas os irmãos com ciúme, queriam matá-lo, mas decidiram não matar, venderam como escravo, ele foi para casa, para a prisão, depois foi para a casa de Potifar, depois foi preso. Só coisa boa acontecendo com José. Estava na prisão, quando ele ouviu a Deus através de um sonho. E o rei precisava de alguém para revelar o sonho. E ele foi lá. Mas onde é que estava José? Estava preso. Mas o rei, porque ouviu aquilo que Deus falou através de José, teve o reino restaurado. E o Egito foi suprido. Quando nós ouvimos a voz de Deus, através de conexões divinas. Para o faraó, José foi uma conexão divina? Foi. Para José, faraó foi uma conexão divina? Foi. Porque ele estava preso e se tornou o segundo no Egito. Foi agradável para José? Não.
mas trouxe a ele uma restauração e depois ao povo de Israel, através de uma conexão. Mas não parece, mas se está te aperfeiçoando, usa aquela situação para melhorar naquela área. Amém? Eu quero começar a encerrar. E essas conexões, saibam que sempre vai trazer benefícios mútuos. Não tem aquela história, é só para mim. Minha mãe diz assim, só vem a nós, né? E o vosso reino nada, né? Nós passamos no final de ano lá no Rio de Janeiro. Sabe que quando você age segundo a palavra vai agir a seu favor? Mas é importante nós deixarmos rastros, história de seguir a palavra. Um casal amigo nosso, que já pregou até aqui na igreja, a esposa dele ligou para minha esposa, a gente não vai passar um Réveillon aqui no Rio de Janeiro, a gente vai sair do Rio. Vocês não querem vir para o nosso apartamento? Aqui da Barra da Tijuca? Ela falou, não sei. Eu não fui bater na porta dele para pedir nada. Mas o favor de Deus fez uma conexão. E foi mútuo, porque a Teresa falou assim, vocês não querem vir então para o nosso apartamento? Eles passaram uma semana no nosso apartamento, passamos uma semana no apartamento deles. Ninguém teve que pagar nada para isso. Onde é que foi isso? Uma conexão divina que trouxe benefícios mútuos. Mas meu apartamento é maior do que o deles, mas para mim também foi bênção. Então não pense, porque a mutualidade não é exatamente a mesma coisa, é os dois terem benefícios. Eu sou muito abençoado por causa de conexões. Por quê? Porque Deus está envolvido e o meu coração foi entregue totalmente a Ele. Você pode ficar em pé? Eu tenho mais uns 800 textos aqui. Agora eu quero encerrar com o texto de Joel 2:23. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem-se no Senhor, o seu Deus, porque Ele lhes dará chuvas em justa medida. Deus quer derramar bênção sobre a sua vida. Esse ano é um Deus que Deus vai tratar em vários cultos sobre restauração. Onde é que começou a restauração? Na palavra de Deus. E por que eu entendi a palavra? Porque a nova criação me trouxe uma nova realidade. E essa é a matéria do Rema. Eu entendi que é uma nova realidade na minha vida, então não vou aceitar viver mais como antes. Porque a realidade é que eu sou filho do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso da terra. E Ele me ama, Ele já me abençoou com toda a sorte de bênçãos. E Ele me instruiu, me deu a sua paz. Me corrigiu em muitas coisas. Ele diz, chuva em justa medida. Fará descer, como no passado, as primeiras e as últimas chuvas, e as eiras se encherão de trigo, suprimento. Quando deixamos o Senhor nos ensinar a sermos lixados e tratados, o suprimento vai chegar, em abundância. Ele diz, os lagares transbordarão de vinho, alegria, e azeite, unção. O Senhor vai nos restaurar por completo, mas nós precisamos deixarmos sermos tratados pela palavra. E eu vou repreender os gafanhotos. Oh, aleluia. Sabe, tem situação que você não pode parar, mas Deus pode. Deus pode bloquear situações antes de chegar a você que você nem percebe. Livramentos que você nem imaginou que estavam no seu caminho. Deus assim, sai para lá, chuta que é laço. Deus manda embora antes de você perceber, porque Deus está com o GPS mapeando o seu caminho. Aleluia. Eu vindo do Rio, demorei só 8h30, e o GPS me mandou entrar numa cidade, Barra Mansa, eu entrei, foi mandar numa outra cidade, eu entrei, o casal que foi para lá, demorou 15h30 para chegar, 17h30, mas eu estava conectado no GPS celestial, também no Waze, mas assim, Senhor, eu entendo que uma orientação aqui, eu julguei antes de entrar em cada atalho, mas eu sabia que em cada caminho que o Senhor me guiasse, ia ter livramento. Cada caminho que você seguir,
debaixo de uma comunhão plena com Deus, vai haver livramento. Aleluia. Verso 26, vocês terão comida em abundância. Oh, aleluia. Ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de você. E nunca mais, palavra do Senhor, verso 26 de Joel 2. E nunca mais, diga assim, nunca mais, meu povo será envergonhado. Diga assim, nunca mais eu vou ser envergonhado. Por quê? Porque o nosso coração está convertido ao Senhor. Porque buscamos dele viver nessa paz, seguindo os princípios da sua palavra. Oh Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo seu Espírito. Obrigado, Pai, porque nós convertemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos caminhos aos teus caminhos. Porque a tua palavra é perfeita, ela é agradável. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos faz viver o melhor dessa terra. Em cada área da nossa vida que precisa de ajustes, nós nos colocamos, Pai, abertos para receber a correção, o ajuste, o ensinamento, o tratamento, o que for preciso, Pai, para que possamos viver os melhores dias da nossa vida. E esse ano será ainda mais abençoado do que qualquer ano que passou nas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina, nos ama, nos protege e nos dá o melhor da terra. Eu te rendo graças, porque o Senhor é bom. Aleluia. Você ama o Senhor? Como é bom termos uma palavra. Uma palavra foi firme, graças a Deus. E a palavra frouxa não é palavra de crente, não. Crente não pode ser frouxo, tem que ser firme, porque a rocha é firme. Amém? Pai, obrigado. Nós apresentamos diante do Senhor. Os diáconos podem vir. Apresentamos diante do Senhor, Pai, o cálice com suco de uva que representa o teu sangue. O sangue que foi derramado naquela cruz para nos libertar, nos livrar de todo o pecado. Pai, também agradecemos pelo pão que simboliza o corpo de Jesus que foi moído naquela cruz. Pai, obrigado porque Ele sofreu, Ele foi traspassado, o seu corpo foi moído, recebeu uma coroa de espinhos para simbolizar o pecado, a maldição. E Ele levou sobre si todo o pecado, toda a maldição e nos deu vida eterna, nos deu a tua paz. E Pai, nós sondamos o nosso coração, como Paulo nos instrui na sua palavra em 1 Coríntios, para que nós possamos tomar essa ceia dignamente. Porque eu sei, Pai, que o teu plano é que todos nós tenhamos comunhão com o Senhor. Como foi o plano original lá no Éden, o seu plano era que toda a humanidade tivesse comunhão com o Senhor plena, o tempo todo. Mas ao ouvir a voz da serpente, em desobedecer a sua palavra, houve um afastamento, um rompimento. Mas o Senhor enviou a sua palavra de restauração para nossas vidas, para que ela possa ser transformada, para que possamos, Pai, viver novamente em comunhão com o Senhor e vivendo em paz e alegria. Deixa eu perguntar, eu não conheço todos que estão na igreja hoje. Tem alguém que ainda não entregou a sua vida ao Senhor e entendeu que a restauração começa em aceitar a palavra e quer entregar a sua vida ao Senhor hoje, nessa manhã? Eu fiz isso em 97. Eu ouvi a palavra, entendi que eu precisava da salvação, porque todos pecaram, e eu precisava confessar com a minha boca, conforme está lá em Romanos capítulo 10, no versículos 9 e 10, crendo com o coração e declarando Jesus como Salvador com a sua boca. Assim é o processo que sela a salvação. Tem alguém que quer receber a salvação hoje que não tenha recebido ainda? Você só vai fazer isso uma vez, de todo o seu coração. Amém? Quem é salvo, levanta a mão. Já recebeu o Senhor, então você já está pronto para tomar a ceia. Agora, quando Paulo fala para não tomar a ceia indignamente, não é para tirar alguém da ceia, é para que se arrependa dos maus caminhos, converta o seu coração e tome a ceia.
Porque na casa do Pai, Ele não quer que ninguém fique de fora. Mas, como a casa da maioria das pessoas, chega um filho com a mão suja, meleca caindo no nariz, vai mandar lavar, vai mandar lavar a mão, assoar o nariz, para depois sentar à mesa. É um princípio que nós aprendemos com a Bíblia, de tomar a ceia, mas tomarmos dignamente. E a palavra não está falando do corpo físico, está falando da nossa alma, dos nossos pensamentos, daquilo que está dentro de nós. Amém? E eu creio que você vai tomar essa ceia da forma digna, com o coração limpo. E a poderosa mão do Senhor vai cooperar a cada dia para a sua restauração. Assim eu creio que vai acontecer. Em nome de Jesus, diáconos podem servir, por favor. Aguardemos uns aos outros para todos tomarmos juntos. Eu sei que nas casas modernas, um filho senta, pega comida, vai na TV, mas nós podemos cear juntos. Aleluia. Plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração e ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça, e quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração e ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. E tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça, e quando tudo parecia estar perdido,
Podemos comer do simbolismo do pão e tomar do suco, lembrando que é o corpo e o sangue de Jesus para a nossa restauração. Aleluia! Glória a Deus! Pastor, por que você faz isso com Tereza? Nós gostamos. Não está na Bíblia. Não, foi uma decisão nossa. De compartilhar. Foi por causa dela que eu aceitei o Senhor. Porque eu vi o amor dela a Deus. Eu achava estranho, como é que ela ama mais a Deus do que a mim? Graças a Deus por isso. E hoje ela sabe que eu amo mais a Deus do que a ela. Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tem algum aviso final? Visitante. Segura. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Se tem, dá um tchauzinho assim, quero te conhecer. Todos já são da casa. Aleluia, glórias a Deus. Permaneça fiel. Me mandaram uma mensagem esses dias: pastor, estou preocupado com você. Eu falei: não fique preocupado comigo. Fique fiel. Porque se você ficar fiel, o pastor fica tranquilo. Fiel à palavra, fiel à visão, fiel aos princípios, fiel à casa do Senhor. Isso é tranquilidade para mim. Passamos aí um pouco mais de uma semana fora. Graças a Deus temos homens e mulheres fiéis, guardando e permanecendo nos princípios. E aí você agrada a Deus e também agrada a seu pastor. Amém? Algum aviso final? Não? Então vamos em paz. O Senhor nos guarda e nos protege. E fica pronto, que está chegando melhor ainda. Amém? Dá um abraço no irmão, um abraço na irmã do seu lado. Aquele que você não cumprimentou, você já cumprimentou 10 vezes, dá a chance para quem você não cumprimentou ainda. Obrigado, queridos.